Olá, sou o Léo Schutt, sou engenheiro no Brasil há 20 anos e agora eu tenho a oportunidade de ensinar a vocês todo o meu papo furado sobre engenharia de tráfego. Hoje estou aqui no Canadá, fazendo college, nessa cidade maravilhosa, onde a gente tem uma vista linda como essa, Niagara Falls, lado americano e o lado eu estou aqui para ensinar a vocês tudo a respeito de engenharia de tráfego. Hoje, por exemplo, eu gostaria de falar um pouco sobre as estruturas de trânsito que a gente tem, faixas e etc. Apenas dar uma grande passagem sobre tudo. E a gente escolheu Niagara por conta, além da beleza, aqui você tem um tráfego muito humano. Talvez por conta dos turistas, talvez por conta da fiscalização muito forte, talvez por conta da engenharia, porque de fato o que traz um trânsito seguro, como dizem os americanos da Federal Highway, é que os 3 E's, Engineering, Enforcement e Education, é fundamental para ter uma segurança de tráfego. Então aqui a gente está apresentando, nessa situação, 2 faixas indo, 2 faixas voltando, né? São 2 pistas, com o canteiro central no meio, e com uma baixa velocidade, em torno de 40, 50 por hora, e com grande fiscalização da região. Tem polícia, tem fiscalização eletrônica, de uma forma geral, polícia passando agora, como acabou de passar aqui. Então nós temos toda essa condição que nos dá um tráfego mais humano. Ao fazer a conversão à direita, tem que se tomar muito cuidado com a travessia de pedestres, porque o semáforo normalmente está verde para o pedestre, então tem que tomar um cuidado danado. Eu lembro que nós tentamos fazer isso lá na minha cidade e houve dois atropelamentos em menos de um mês. Nós conseguimos fazer uma condição que atendesse o Código de Trânsito, mas em um mês nós tivemos que rever, mudar a mão de via, tivemos que fazer várias coisas porque tal situação não ocorreu. Aí a gente observa o carro fazendo a conversão à direita, você viu que ele parou e fez a conversão tranquila à direita. Seguindo em frente, aqui a gente observa que tem esse canteiro central que normalmente próximo às interseções existe para que tenha uma melhor distribuição, uma melhor separação, uma maior segurança viária na interseção. No exemplo aqui, a gente vira à esquerda porque estava livre, poderia ter o fluxo contrário, mas deu tudo certo. Bom, nós vamos fazer uma conversão à direita aqui, e a autoescola ensina para nós, isso tem na lei, eles sempre indicam, é o seguinte: quando você faz a parada, você conta 1001, 1002, 1003 e faz a conversão, que é a mesma técnica usada para placa pare. Nós temos aqui 2 faixas seguindo em frente, com uma conversão à direita compartilhada e uma conversão à esquerda com uma faixa exclusiva. Aqui no Canadá, a faixa exclusiva ela vem quando ela é permitida, quando pode o fluxo contrário, com um fluxo superior a 120 veículos. Menos do que isso ele faz na própria faixa central. E protegida quando a gente tem um fluxo à esquerda superior a 300. E à direita, ela é exclusiva quando eu tenho acima de 300 veículos virando à direita compartilhada, e eu tenho que ter a necessidade de ter uma faixa exclusiva. Porém, quando tem um volume superior a 600, aí eu preciso fazer uma canalização. Porque com essa canalização, além de eu melhorar a capacidade, eu faço maior proteção para os pedestres e ciclistas. A gente seguindo em frente aí, a gente observa que, como já dito um pouquinho antes, a Road Diet
que ainda não vi uma boa tradução para isso, mas é uma área de espaço que eu gostaria de falar um pouquinho mais rápido sobre ela aqui agora, que ela tem a função de fazer a proteção de manobra, né? Então ele tem um volume pela Federal Highway que você tem um máximo e tem um mínimo para poder utilizar esse volume, né? E aqui a gente vê essa paisagem belíssima aí, mesmo no sinal parado, com a neve, que é muito, muito bacana isso aqui no Canadá. Aqui nós a gente para um pouco e faz a virada à esquerda. Então a gente chega, agora nós vamos ver mais uma medida de tráfego. Aqui a gente já está dentro de uma zona de bairro, a velocidade sempre mais baixa, 40, de 50 para baixo. Nesse caso seria uma pista simples, calçada só de um lado, talvez, na verdade, dos dois lados nós temos calçadas. Aqui as calçadas normalmente em torno de 1,5 metro, mas tem todo esse espaço que separa, aumentando a segurança no trânsito, principalmente para pedestre, tornando mais o trânsito seguro para o pedestre. Aqui a gente já pode observar à minha direita e à esquerda elementos de ciclofaixa, que no momento específico nós vamos ensinar o método canadense de implantação de ciclovia, quais são os critérios que são utilizados, né? Que de uma certa maneira no Brasil a gente só tem que é o caderno de mobilidade do Ministério das Cidades, e outros ao longo do tempo que foram apresentados. E aqui eles têm inclusive um manual, no caso Ontário tem um manual específico dela, onde ele apresenta quais são as condições de implantação de ciclovia, mas isso no momento oportuno nós vamos ensinar bem direitinho. Aqui na frente tem uma Shareline de bicicleta, e agora apresentar uma outra medida de segurança, mas isso faz parte do Traffic Calming, onde nós vamos ensinar depois o que é o Traffic Calming, quando ele surgiu, como foi feito. Essa é uma rotatória muito simples aqui no Canadá. Normalmente ela leva essa condição, onde você tem esse movimento muito simples de implantação. Nós vamos ensinar quando tivermos tratando o assunto de Traffic Calming, nós vamos ensinar especificamente. Lembrando que aqui no Canadá os maiores cuidados que a gente tem que ter em relação à velocidade, sempre tem que ter cuidado, mas principalmente em vias de bairro menores, né? Onde normalmente a fiscalização eletrônica é extremamente eficiente, e normalmente dentro dos bairros a polícia fica aguardando com um radar eletrônico portátil para pegar aqueles que estão fora da velocidade máxima. Aqui uma ciclofaixa com a sinalização dela, apresentando todas as condições de implantação de ciclovia, ciclofaixa, desculpa, nesse trecho de via, né, dentro de área urbana, o que torna o ambiente urbano mais amigável. Então, além da segurança de trânsito para o pedestre, você tem da ciclovia. Então, aqui é o Road Diet, é uma condição
fantástica, mas eu quero ir um pouco mais no semáforo e fazer uma conversão à esquerda para mostrar a experiência que eu tive aqui no Canadá, logo a primeira vez. Eu, engenheiro de tráfego, 20 anos, mexendo com isso, nossa, vai ser mole. Mas, gente, quando você entra para fazer essa conversão à esquerda, vem aquela montoeira de carro vindo, o frio na barriga vem com força. Porque por mais acostumado, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha tudo, como no Brasil a gente não tem essa condição, igual agora, você fica, vou, não vou, agora vai dar, tem um gap, sim, deu, agora eu vou. Agora eu vou reto para a gente observar o outro trecho lá embaixo da via, agora com estacionamento à direita, que no momento certo a gente vai saber o quanto que o estacionamento antes de um semáforo impacta, se isso atrapalha a segurança no trânsito ou não. E nesse caso as vias são largas, não prejudica, né? Eu lembro que lá no Brasil a gente teve vários problemas na minha cidade, eu como engenheiro de tráfego lá, vários problemas. E lembrando, né, que estacionamento é sempre um problema para você tirar. Por mais que tecnicamente você tenha condição de tirá-lo, ele é muito doído no bolso. As pessoas não aceitam. Aqui também não aceitam. A gente tem casos aqui de que a comunidade se revoltou com isso, mas a técnica aqui normalmente prevalece. E aí alguém deve estar perguntando, nossa, por que tem tanta essa conversão à esquerda junto com o fluxo contrário? Por que será? Da onde vem isso? Bom, isso vem o seguinte, americanos e canadenses não aceitam fazer conversões longas para isso, transformar em binários, coisa que é muito comum na Europa. E algumas cidades do Brasil, algumas condições, você coloca mão única. Aqui, americanos e canadenses não têm. Aqui também passa de uma forma muito... Olha o esquilinho lá no fundo. Muito diferente do que a gente tem no Brasil. Aqui as pessoas param, realmente não param como esse carro preto. Que para mim foi uma grande diferença do que eu vi logo quando eu cheguei aqui. Porque as pessoas estavam completamente normais parando, e eu algumas vezes ficava com medo de seguir em frente por conta desse pare, né? E na verdade aqui o pare funciona igual no Brasil, quem chega primeiro sai primeiro, mas devido à educação que se tem aqui, isso realmente funciona, diferente no Brasil, que eu lembro que a gente tinha pesquisas de acidentes sobre isso, que pessoas perderam até a vida por conta da desobediência ao pare, que tem uma forma que eu vou ensinar de medir se isso é muito ou se é pouco, e a gente poder comparar com o do Brasil. Que é muito interessante isso. E aqui todas as interseções são tratadas. Todas, seja de subúrbio, seja em área urbana, tem no mínimo um pare. E quando não tem, é porque é possível. Então aqui eu parei, vou olhar e vou seguir o meu caminho. Então, esse carro à minha esquerda aqui, ele está esperando eu e o outro carro atrás passar o semáforo para ele abrir, quando der a abertura do gap, para ele poder passar. Isso aumenta a segurança no trânsito, né? Mais na frente, lá atrás... e uma curiosidade, aqui, como segurança no trânsito, nós vamos atravessar uma linha férrea, 100% dos ônibus de transporte público e até mesmo os privados, eles são obrigados a pararem
antes da travessia férrea. E isso também faz parte da segurança no trânsito. Então aqui, ó, mais uma condição. Olha lá, o carro preto atravessou porque ele viu que tinha gap entre o tempo dele virar e eu. Ali mais na frente, mais uma vez, com uma faixa exclusiva de conversão à esquerda, que na hora pico deve estar em torno de uns 300 carros, né? Porque quando eles abrem uma faixa à esquerda é quando dá acima de 100 e pouco, com limite de 300 quando tem um semáforo amarelo específico para conversão à esquerda. Então ali deve ter em torno de 120 a 300 veículos de conversão à esquerda, que são números que a gente pode usar no Brasil, que de uma certa forma eu cheguei a usar muito isso no Brasil, essas conversões, criando baias de conversões à esquerda com volumes muito próximos disso, acima de 150, não tinha, né, que fazer a conversão à esquerda, porque a gente não tem essa condição de permissividade lá no Brasil. Então eu deixava uma faixa, abrir uma faixa exclusiva para a conversão à esquerda. Isso aqui é uma via, a gente pode ver a velocidade máxima da via de 50 km por hora. De vez em quando aparece como eu falei lá atrás, um policial escondido, pode dizer assim, com um radar móvel, né, que é coisa comum aqui. E aqui a gente não vê esse clamor quando tem fiscalização eletrônica disso. É uma coisa muito comum. Eu não lembro, nesses 2 anos que eu estou aqui, do jornal, os principais jornais. Dando continuidade ao nosso papo sobre segurança viária, nós estamos aqui agora numa via, uma freeway, que, de acordo com a TAC, que é do Canadá, que é a Transportation Association of Canada, é uma via que ela tem pouco acesso às vias locais, como é possível ver, e ela é muito bem controlada. Ela tem poucas entradas, poucas saídas. Essa via também, no Brasil, algumas cidades têm essa via. E então, por exemplo, para fazer a saída dela, a gente precisa ter uma faixa de desaceleração, como, por exemplo, essa aqui à minha direita, né? Que o cálculo dela, que vou apresentar e ensinar a vocês depois, é de acordo com a velocidade da via. Nesse caso aqui, nós já temos aqui uma faixa de aceleração. E a velocidade daqui de 80 km, porque este trecho da freeway, ela houve uma redução de velocidade. Ela vinha com 90 e depois ela reduziu para 80 e depois aumentou de novo para 90. Essa redução de 80 aconteceu há cerca de 2 anos atrás, por conta de alguns acidentes que aconteciam. E, infelizmente, este ano aconteceu um acidente com morte próximo de uma subida para a via urbana. É interessante observar que esse tipo de via freeway com os controles, ele, nessa situação, melhor dizendo, mais ou menos nesse trecho aí, foi solicitado junto no documento final que a polícia estivesse aí para fazer a fiscalização eletrônica de velocidade. Então, constantemente nessa freeway, você tem diversos pontos dela, a polícia com um radar, né, para pegar aqueles que fogem da velocidade. Então, quando a gente vai observando que todas as condições de geometria horizontal e vertical,
ela vem sendo observada nessa via. E agora esse trecho que a gente acabou de passar ali, que tinha uma placa de 90, já tem uma outra condição. Você tem tangentes maiores, você tem uma condição de amplitude maior, o que facilita o aumento da velocidade. E era um trecho que não acontecia acidentes anteriormente, né? Então, para você acessar uma área urbana, né, quando você sai da freeway, você precisa de ter uma faixa de aceleração. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando uma faixa de de desaceleração, onde a gente vai reduzir a velocidade do carro, ele vai indo com a velocidade até reduzir a uma placa que vai estar me dizendo que tem cores diferenciadas das nossas aqui do Brasil, né? Que a nossa normalmente é regulamentar, é branca com vermelho. Essa aqui, nesses trechos, elas são em cor amarela. E aí você reduz para você poder acessar já a parte da via urbana. Então esse trecho aqui já é de 60 km por hora. E nós estamos passando sobre o viaduto que está passando sobre a freeway que a gente estava nela. E é interessante que é mantida toda a condição, até uma condição tranquila, sem nada bruto, sem nada, ainda com uma bela tangente, sem nada com grandes obstáculos para você chegar até o primeiro semáforo dentro da área urbana. A gente observa aqui que já começa a abrir para 3 faixas, né? Uma para a direita, uma seguindo em frente e outra para a esquerda, que vou falar também lá na frente sobre o volume. E é interessante a gente observar o seguinte, que aqui as escolas de veículos, quando você vai dirigir carro pela primeira vez, eles informam o seguinte, que para evitar acidente, isso está dentro do código aqui, pelo menos é ensinado dessa maneira, que você deve parar a uma distância de que seja possível você ver o pneu traseiro do carro da frente. Então, aqui já é, vamos dizer assim, uma continuidade daquela via e você segue tranquilamente. Achei interessante apresentar o muro que tem rodovias, nesse caso nessa rodovia que é tipo uma BR, pois ele tem a função de segurança viária muito importante, pois ele evita que pedestres, ciclistas e animais atravessem locais indesejados. Para cálculo desse muro, você precisa ter o nível de dBA, o nível de ruído, e a distância da rodovia até do eixo da rodovia, do principal volume, até as casas. E a partir daí você calcula e vai saber qual é a altura dele. Isso é uma coisa muito comum aqui no Canadá. E no Brasil eu sei que são poucas rodovias que têm esse tipo de situação, que aqui é muito comum e extremamente seguro. Apresentei esse filme apenas para uma comparação entre Brasil e Canadá. O assunto que me agrada muito, segurança viária, é muito mais complexo que isso. A gente precisa de muito mais cálculo, a gente precisa de muito mais análise para poder definir qual é a melhor situação para se reduzir acidentes, melhorar performance e etc. O assunto que eu amo é mobilidade urbana. Há cerca de 10 anos, mais ou menos, eu tenho estudado sobre o transporte ativo. Mobilidade urbana são diretrizes onde prioriza-se o pedestre em primeiro lugar, ciclista em segundo lugar, terceiro, o transporte
coletivo e, por fim, os veículos. As cidades onde se tem priorizado a mobilidade urbana, observa-se uma redução nos números de acidentes e uma maior humanização da região. É muito fácil verificar que as calçadas, quando são vivas, né, onde tem gente andando, as pessoas passeando, os comércios eles são mais fortes. Aliado a isso, um outro assunto que também me agrada muito é o traffic calming. Você criar dispositivos para melhorar a segurança viária, você criar condições para que o pedestre seja melhor observado, que o pedestre tenha segurança em passar, isso realmente é uma coisa fantástica de se projetar e depois aplicar. Eu tive a oportunidade de fazer vários projetos na minha cidade, onde a gente verificou que os lugares onde a gente criou condições de traffic calm, houve uma melhora também na região comercial, na redução de acidentes, pode-se dizer, na humanização da região. Então, esses dois assuntos, o traffic calming e o transporte ativo, que para mim são essenciais e andam praticamente de mãos dadas, serão o motivo dos próximos vídeos. Vou apresentar e compartilhar para vocês as experiências que eu tive na França, nos Estados Unidos e aqui no Canadá. Aqui tem várias cidades, como Toronto mesmo, aqui é a minha cidade, Hamilton, e outras, Burlington, onde foi pensado no transporte ativo e traffic calming, e houve uma melhora nas condições urbanas da cidade. Eu queria falar um exemplo de uma via aqui que tinha alguns problemas, pelo que eu fiquei sabendo, até mesmo de velocidade, por mais que havia vários trechos de vias são fiscalizados eletronicamente. O cerne do projeto foi diminuir o número de faixas e aumentar o espaço para o pedestre e para o ciclista. E com isso você torna a via mais tranquila, mais amigável para se andar, para se fazer compra, para poder se locomover. Então, várias condições dessa a gente viu ao longo do período que a gente está aqui, e que é muito diferente do Brasil. O conceito é muito diferente. A educação talvez ajude aqui essa condição ser mais forte, né? A gente sabe que para implantar, por exemplo, um projeto de ciclovia no Brasil é muito doído, pois as pessoas não aceitam a retirada de carros, de vagas de estacionamento. E aqui, por mais que seja doído, o que prevalece é a técnica. E a gente viu aqui isso, né? Onde tinha estacionamento dos dois lados, e hoje existe uma infraestrutura cicloviária no lugar das vagas de estacionamento. Então é muito interessante essa visão que eles têm. Aqui precisa melhorar muito,
né? Um outro dado muito interessante que tem aqui são os ônibus. 100% dos ônibus aqui da minha cidade, aqui em Hamilton, eles são acesso rebaixado, né? Então, quando ele chega no ponto, ele desce e aí dá mais facilidade para os usuários de cadeira de roda acessar o ônibus. E todos eles, 100%, têm REC para implantação de bicicleta, que isso facilita muito a locomoção dos ciclistas.